bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano. 6h mais 58, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes. E agora vamos falar sobre o Santos Futebol Clube com Isabelle Moraes. Boa noite, Isa. Boa noite para você também, para o PDV, para a Aline, para quem está sintonizado com a gente na Rádio Bandeirantes. O Santos está de olho na Copinha, está de olho no principal também. O time principal do Santos que está treinando em Atibaia, num hotel de luxo em Atibaia, muito usado inclusive por vários clubes em períodos de pré-temporada, às vezes de intertemporada. Mas o Santos nessa semana, portanto, nesses trabalhos até voltar para a cidade de Santos no domingão. E hoje, Soler, o primeiro jogo do Santos, né, depois da morte do Rei Pelé, vitória sobre o São Raimundo por 3-1, jogo muito marcado por homenagens ao Pelé. O uniforme com a coroa, isso já era esperado, né? Vai ser para a temporada o uniforme com a coroa do Santos, foi estreado aí o uniforme. 1 minuto de silêncio antes da partida. Aos 10 minutos a partida foi paralisada pelo árbitro para aplausos dos atletas e também dos torcedores nas arquibancadas, muitos cânticos das torcidas envolvidas no jogo, né, as torcidas do Santos, principalmente a organizada que estava presente. Os torcedores cantaram, gritaram o nome de Pelé e os jogadores comemoraram os gols com socos no ar, lembrando muito o gesto do Rei Pelé. Então, o dia de fato foi de muitas homenagens ao Rei Pelé. O elenco principal, aliás, 3 jogadores do elenco principal estão na Copinha, o Derek, o lateral direito Cadu e o meia Ivonei. Os outros todos comandados pelo Orlando Ribeiro, que o torcedor se lembra bem, no finzinho do ano passado, o Orlando foi quem comandou o time principal do Santos após a saída do Lisca. Então, um dia de homenagens na Copinha, e lá em Atibaia, o Odair Hellmann treina os jogadores do Santos, o Santos que segue em trabalhos. E tem uma saída, né? O Carlos Sanches rescindiu o contrato com o clube e acertou seu retorno ao Uruguai, vai jogar pelo Peñarol. Já era esperada essa saída do Sanches, conversou com o Santos durante a semana, ele que está com 38 anos e tem, né, Soler, o desejo de encerrar a carreira no seu país. O Sanches volta após 13 anos a defender um clube uruguaio. De lá do Uruguai ele passou pela Argentina por um grande trabalho no River Plate. Do River ele veio para o Brasil para jogar no Santos e agora o desejo de encerrar a carreira em seu país. Portanto, Carlos Sanches não faz mais parte do elenco do Santos, que está de olho no começo da temporada lá no dia 14. Soler. Boa, Isa, e só antes de você falar mais sobre o Santos, lembrando pro ouvinte ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil. Isa, como é que tá a situação envolvendo um velho conhecido que não deixou nenhuma saudade na torcida santista, nem a torcida São Paulina, Cueva? Porque existe ainda a expectativa, né, do Santos faturar uma grana, receber o dinheiro de volta do investimento que fez para a contratação do Cueva, né? Lembrando que o Santos sofreu até um transfer ban por falta de pagamento dessa contratação ainda com José Carlos Pérez. Depois o Cueva meteu no pé e a FIFA segue julgando, ou já chegou a alguma definição com relação a esse caso envolvendo o Cueva, Isa? A ação que a gente tem, Solé, é de que o Santos conseguiu vencer na FIFA essa ação movida contra o Cueva, né? E o Pachuca, do México, pela saída do atleta do Santos, que foi há mais ou menos 2 anos, aliás, há 3 anos, né, no começo de 2020, muito conturbada. A decisão da Corte de Resolução de Disputas da FIFA, ela ordena que o Cueva e o Pachuca, o time mexicano, paguem mais ou menos 41 milhões de reais. Isso aí vindo para o Santos, além de 5% de juros ao ano, isso pela saída muito conturbada. O Santos não emitiu nada oficial nesse sentido, o comunicado é da FIFA, agora o Santos deve, de acordo com o comunicado da entidade, deve encaminhar junto para o Pachuca e para o Cueva os dados bancários para essa transferência. Uma saída muito conturbada, né? Ele saiu em 2020, na época alegava que o Santos não tinha arcado com os pagamentos necessários, e antes de ele ter a rescisão junto ao Santos, ele assinou com o Pachuca, o que é errado. Você não pode assinar com um clube antes de se desvincular de um outro clube. Por isso, agora, de acordo com o comunicado da FIFA, o Santos deve passar para o Pachuca, nessa ação conjunta, né, contra Pachuca e também Cueva, os seus dados bancários para receber esse dinheiro pela saída conturbada e errada dentro do sistema de contratos que a FIFA exige no sistema de transferências de um jogador para outro clube. PDV, essa
se não for a única boa notícia envolvendo Cueva e futebol brasileiro, é pelo menos a melhor notícia, né? Com Porque, certeza. olha, não deixa saudade em nenhum lugar. Talvez só Cara, mas eu na vou falar pra cervejaria você, lá que ele gostava de comprar a cervejinha dele e postar nos stories, porque, olha, tem torcedor em de campo São era Paulo, preguiça, hein? eu conheço torcedor de São Paulo que é viúva do Cueva. Aí tem louco pra tudo, né? Juro pra você que tem torcedor de São Paulo que é viúva do Cueva, viu, Gustavo Soler? Mora com você? Não, esse não. Não, mas tem, por exemplo, um São Paulino que é uma figura das redes sociais, o Luca Bop, ele é uma viúva do Cueva. Outro dia veio a notícia do Cueva, não sei o que, ele... Estou pronto pra recebê-lo de volta. Meu Deus do céu. Pois é, cara. Pois é. Não, mas não dá, né? O que esse cara não fez no Brasil é impressionante, né? Cara, Tanto em Santos não como voltava São- pra se apresentar depois do Nossa, jogo da seleção, sim. sempre tinha um compromisso. Sim. Bom, mas felizmente a Isa trazendo essa boa notícia, né? Que o Santos vai receber aproximadamente 40, 41 milhões de reais pela saída do Cueva para o Pachuca, né, Isa? Isso. A medida da FIFA, né, ela é contra o Cueva, o atleta, pela saída do jogador, mas o Pachuca, ele é solidário, né, porque, por exemplo, recentemente não, já tem uns bons anos, quando o Fred, se nos recordarem, isso até hoje, é uma situação que está enrolada na justiça. Quando o Fred saiu do Cruzeiro, aliás, do Atlético Mineiro e foi para o Cruzeiro, o Atlético rescindiu amigavelmente com o Fred, desde que, estava na cláusula, desde que ele não assinasse com o Cruzeiro. Então, o Atlético falou, eu te libero o Fred, desde que você não assine com o Cruzeiro. Pode assinar com qualquer clube, menos com o Cruzeiro. Pouquíssimos dias depois, o Fred tinha rescindido com o Galo, estava livre no mercado, ele assinou com o Cruzeiro. Qual é a polêmica? O Fred fala, estando livre no mercado, eu, como um trabalhador do mundo do futebol, eu posso acertar com o clube que eu quiser. Na época, o Cruzeiro foi solidário ao Fred, caso o Atlético entrasse com uma ação contra o jogador. Dito e feito, o Atlético entrou contra uma ação. E aí ficou nessa. O jogador estava livre no mercado, poderia assinar com quem quisesse. O Atlético não poderia impor uma cláusula. O Atlético, mas o Fred aceitou a cláusula que eu impus. Então, nesse sentido, quando o Cueva, sem ter saído do Santos, né, sem ter assinado a rescisão do Santos, ele assina com o Pachuca foi solidário ao Cueva em toda essa situação. Portanto, a FIFA agora obriga, né, que o Cueva pague mais de 40 milhões ao Santos, mas o Pachuca é solidário. Quem vai pagar, de onde vai sair esse dinheiro, a gente não sabe, mas é um valor que é dividido, parte dele, inclusive, deve ser pago pela quebra do contrato, enfim. E o Cueva e o Pachuca ainda vão ter que pagar 5% de juros. O prazo é de 45 dias. E se não pagar, o atleta pode receber uma série de sanções, pode ficar 6 meses sem poder jogar, enfim. Ou o próprio Pachuca, que é solidário nessa ação, ele pode sofrer um transfer ban, que é ficar sem poder registrar jogadores para atuar nas suas ligas. Mas, claro, Pachuca e Cueva ainda podem recorrer, enfim, eles têm alguns dias, menos de um mês, para entrar com algum recurso que vai até a Corte Arbitral do Esporte. Isso pode diminuir o valor que o Cueva tem que pagar ao Santos, enfim, isso a gente vai esperar nos próximos dias, porque cabe recurso. E ainda tem um outro caso muito parecido, né, Isa, que pode pintar também nos próximos dias, ou não sei quando que vão julgar isso, que é do Uribe, né, que teve uma saída muito parecida com a do Cueva quando ele foi pro Milionários da Colômbia. Então o Santos ainda pode faturar mais uma grana em cima de um cara que rompeu o contrato antes mesmo da rescisão, né? Então pode receber esses 40 milhões do Cueva e ainda ter o caso do Uribe. Certamente. Agora o Santos fica de olho em todas essas situações, né, Soler? Porque começa uma temporada e são valores que o clube não esperava, mas da mesma maneira, não esperava, assim, não tem uma data certa para isso chegar, porque cabe recurso para todos os casos. Mas, por exemplo, quando o Santos sofreu o transfer ban da FIFA, da mesma maneira que acontece com o clube, às vezes por não arcar com alguma contratação que deveria ter arcado, enfim, se isso atrapalha o Santos, pode facilitar de certa forma quando outro clube ou um jogador não arca com as obrigações, né, que tinham com o clube. Tá certo. Isabelle Moraes estão trazendo as informações do Santos Futebol Clube. Isa, daqui a pouco então você retorna no Esporte em Debate. Fechado, valeu.